O milionário rígido ordenou à nova babá que os filhos estivessem dormindo quando ele chegasse. Era uma regra clara, não havia exceções. Mas quando entrou em casa, viu uma cena que não esperava. Ficou parado na porta, sem acreditar. E naquele momento, algo mudou dentro dele. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Clara Santos olhou para a lista pregada na geladeira e contou. 47 regras. 47. Ela tinha acabado de aceitar um trabalho como babá, não um treinamento militar. Passou o dedo pela folha plastificada, lendo em voz baixa. Regra 12. Crianças não comem após 18h30. Regra 23. Banho às 18h45. Duração máxima de 10 minutos. Regra 31. Luzes apagadas às 19h30 em ponto. Regra 47. Silêncio absoluto após esse horário. Clara soltou um suspiro longo. 3 meses atrás, ela estava dando aulas de musicalização infantil numa escola particular em Campinas. Ganhava razoavelmente bem, tinha os próprios alunos, estava montando um pequeno coral. Então vieram os cortes. Orçamento reduzido. Departamento de artes foi o primeiro a ir embora. Clara foi a terceira demitida numa manhã de sexta-feira chuvosa. Desde então, tinha enviado currículos para 17 escolas. Nenhuma resposta. O aluguel atrasou 2 meses. A conta de luz foi cortada uma vez. Ela comeu macarrão sem molho durante 2 semanas seguidas. Quando viu o anúncio para babá em período integral, salário 3 vezes o que ganhava como professora, ela nem pensou 2 vezes. Mandou o currículo. Foi chamada para a entrevista no dia seguinte. A casa ficava num condomínio fechado em Pinheiros, São Paulo. Portaria com segurança armado, jardins impecáveis. Casas que mais pareciam capas de revista de arquitetura. A de Rafael Almeida era a maior do quarteirão. 3 andares. Vidro, concreto e madeira. Minimalista. Fria. Quando a porta se abriu, Clara viu um homem alto, terno cinza carvão, mesmo sendo sábado de manhã. Cabelos escuros penteados para trás, olhos que pareciam calcular tudo antes de falar qualquer coisa. Clara Santos? Ele perguntou. A voz era grave, controlada. Sim, senhor. Entre. Ele não sorriu. Não estendeu a mão. Apenas se afastou para que ela passasse. O interior da casa era ainda mais impressionante. Pé direito altíssimo. Parede de tijolos aparentes. Piso de madeira clara que brilhava como espelho. Móveis de designer que Clara só tinha visto em sites de decoração. Tudo perfeitamente arrumado. Tudo no lugar. Nenhum brinquedo fora da caixa. Nenhum desenho na geladeira. Nenhum sinal de que crianças moravam ali. Sente, Rafael indicou o sofá branco imaculado. Clara sentou na beirada com medo de sujar. Ele ficou de pé, mãos nos bolsos, estudando-a como se estivesse avaliando um investimento arriscado. Você leu a descrição da vaga? Li. E está ciente de que preciso de alguém que siga instruções ao pé da letra? Estou, sem exceções. Entendo. Rafael caminhou até uma mesa lateral, pegou uma pasta. Tirou de dentro uma folha plastificada. A lista estendeu para Clara. 47 regras. Memorize, siga todas, sem questionamentos. Clara pegou a lista, leu as primeiras, depois as últimas. Seu estômago se apertou. Aquilo não eram regras para crianças, eram regras para presidiários. Senhor Almeida, Rafael, Clara corrigiu. Essas regras, elas são muito necessárias. Ele interrompeu. Meus filhos precisam de estrutura, rotina, previsibilidade. As últimas 8 babás não entenderam isso. Duraram entre 2 dias e 3 semanas. Não quero contratar a 9ª. Clara mordeu o lábio. 3 vezes o salário. Aluguel atrasado. Conta de luz. Geladeira vazia. Posso conhecer as crianças? Ela perguntou. Rafael hesitou. Então acenou para que ela o seguisse. Subiram uma escada de madeira e vidro. 2º andar. Corredor com 3 portas. Ele parou na do meio. Bateu 2 vezes. Lucas,
Pedro, venham aqui. A porta se abriu devagar. 2 meninos idênticos apareceram. Cabelos castanhos claros, olhos verdes, cerca de 6 anos. Vestiam camisas polo azul marinho, calças caque, sapatos sociais. Pareciam versões em miniatura do pai. Mas o que mais chamou a atenção de Clara foi a expressão vazia, controlada, como se tivessem aprendido a não demonstrar nada. Bom dia, Clara disse, abaixando-se para ficar na altura deles. Eu sou a Clara. Os meninos olharam para o pai antes de responder. Rafael assentiu. Bom dia, disseram em uníssono. A voz saiu baixa, mecânica. Ela vai cuidar de vocês por um tempo, Rafael explicou. Espero que se comportem. Sim, senhor, os dois responderam juntos. Clara sentiu o coração apertar. Aquelas crianças pareciam soldadinhos, não pareciam crianças. Podem voltar para o quarto, Rafael disse. Os meninos entraram e fecharam a porta sem fazer barulho. Rafael se virou para Clara. Alguma dúvida? Milhares, mas Clara sabia que nenhuma seria bem-vinda. Não, ótimo, você começa amanhã. Segunda a sexta, das 17 horas às 22 horas. Finais de semana conforme necessário. Pagamento semanal, depósito direto, preciso do número da sua conta. Clara passou as informações. Assinou um contrato de 3 páginas. Voltou para Campinas no ônibus, olhando pela janela sem ver nada. Tinha conseguido o emprego. Conseguiria pagar as contas, mas uma parte dela se perguntava a que custo. Na segunda-feira, Clara chegou às 16h50. Rafael abriu a porta já com a pasta executiva na mão, chaves do carro na outra. Pontual, bom sinal, ele disse. Lista na geladeira, crianças no quarto fazendo lição, jantar preparado, só esquentar. Volto às 22 horas. Espero encontrar tudo em ordem. Pode deixar, Clara respondeu. Rafael saiu. A porta fechou, e pela primeira vez, Clara ficou sozinha naquela casa-museu. Ela subiu devagar, bateu na porta do meio. Lucas, Pedro, posso entrar? Silêncio. Então, baixinho. Pode. Clara abriu a porta. Os meninos estavam sentados em mesas idênticas, cadernos abertos, fazendo exercícios de matemática. O quarto era grande, bem decorado, com 2 camas, estantes cheias de livros organizados por tamanho, caixas de brinquedos etiquetadas. Tudo impecável, tudo sem vida. Oi, Clara disse. Como foi a escola? Os meninos se entreolharam. Boa, Lucas respondeu. Ou era Pedro. Clara ainda não conseguia diferenciá-los. Terminaram a lição? Quase. Tudo bem se eu sentar aqui enquanto vocês terminam? Eles olharam para a cadeira no canto, como se estivessem calculando se aquilo quebrava alguma regra. Então assentiriam. Clara sentou. Observou. Eles escreviam devagar, com caligrafia perfeita, apagando qualquer erro com cuidado obsessivo. Não conversavam, não brincavam, não faziam barulho. 15 minutos depois, fecharam os cadernos ao mesmo tempo. Terminamos, o outro disse. Ótimo, Clara sorriu. E agora? O que vocês gostam de fazer depois da lição? Silêncio. Os meninos se entreolharam de novo. Podemos ler, um deles disse. Ou organizar os brinquedos, o outro completou. Clara sentiu o peito apertar. E o que vocês querem fazer? Mais silêncio. Então, tão baixo que ela quase não ouviu. Não sabemos. Como assim não sabem? Papai não gosta de barulho, Lucas explicou. Ou Pedro. E não gosta de bagunça, o outro completou. Então a gente fica quieto. Clara respirou fundo, olhou ao redor do quarto, viu o violão infantil encostado no canto, ainda com etiqueta de preço, teclado eletrônico embaixo da cama, pandeiro dentro de uma caixa fechada. E aqueles instrumentos? Ela perguntou. Da mamãe, um deles disse. A voz tremeu. Ela gostava de música. Gostava? Ela morreu, o outro disse. Faz 2 anos. Não havia emoção na voz. Apenas fato, como se estivessem falando do clima. Clara sentiu algo rachar dentro dela. Sinto muito, ela disse. Vocês gostam de música também? Os olhos dos meninos brilharam, por uma fração de segundo. Então apagaram de novo. Papai não gosta,
disseram juntos. Diz que faz barulho. Diz que deixa a gente agitado. Lucas acrescentou. E agitado é ruim, Pedro completou. Clara olhou para o relógio. 17h30. Rafael voltava às 22h. 4h30. Ela pegou a lista plastificada que tinha trazido. Leu de novo. Regra após regra após regra. Todas projetadas para transformar crianças em robôs. Em versões menores e silenciosas de um homem que estava tão preso na própria dor que não via o que estava fazendo com os filhos. Clara tomou uma decisão. Podia custar o emprego, podia custar as contas pagas, mas ela não conseguia ficar ali, naquele quarto sem vida, olhando para duas crianças que tinham esquecido como ser crianças. Vamos fazer um acordo, ela disse. Os meninos olharam para ela. Até o seu pai voltar, a gente faz o que vocês querem. Depois das 22h, a gente volta para as regras. Mas agora, aqui, vocês mandam, combinado? Lucas e Pedro se entreolharam. Confusão, medo, esperança. Pode isso? Lucas perguntou. Papai vai brigar, Pedro avisou. Deixa o papai comigo, Clara disse. Agora me digam, se pudessem fazer qualquer coisa, o que seria? Silêncio longo. Então, Pedro apontou para o violão. Eu queria aprender a tocar. Eu queria cantar. Lucas sussurrou. Como a mamãe cantava, Clara sorriu. Pela primeira vez, desde que entrara naquela casa, sentiu que estava fazendo algo certo. Então, vamos lá. Ela pegou o violão, tirou da caixa, afinou as cordas. Os meninos observavam com olhos arregalados, como se estivessem vendo mágica. Clara tocou um acorde, depois outro. Começou a cantar uma música simples, infantil, sobre passarinhos. Os meninos ficaram paralisados. Então, devagar, Pedro começou a bater palma no ritmo. Lucas abriu um sorriso pequeno, tímido, mas real. Vamos descer, Clara disse. Precisamos de mais espaço. Eles desceram. Clara pegou o teclado, ligou, ajustou o volume. Ensinou Pedro a tocar 3 notas. Deu o pandeiro para Lucas. Mostrou como segurar, como bater. E então começou. Música, risada, bagunça, vida. Quando Rafael Almeida abriu a porta da casa às 20h15, 1h45 antes do previsto, ele esperava silêncio, esperava ordem, esperava encontrar os filhos dormindo e a babá lendo no sofá. O que ele encontrou foi caos. Música alta, risadas, Lucas no meio da sala tocando pandeiro com entusiasmo descoordenado, Pedro no teclado apertando teclas aleatórias, e Clara, a nova babá, cantando no microfone improvisado, cabelo solto, pés descalços, completamente perdida na música. Os 3 tão concentrados que não perceberam a porta abrir, não perceberam Rafael parado ali, pasta caindo da mão, boca entreaberta, olhos fixos na cena, nos filhos, vivos, pela primeira vez em 2 anos. Rafael ficou parado na porta por tempo indeterminado. A pasta tinha escorregado da mão e caído no chão com um baque surdo, mas ninguém ouviu. A música estava alta demais. Clara cantava algo sobre estrelas e sonhos, a voz afinada preenchendo cada canto daquela sala que tinha sido silenciosa por tanto tempo. Lucas batucava no pandeiro com a coordenação atrapalhada de uma criança de 6 anos, descobrindo o ritmo pela primeira vez. Pedro apertava teclas do teclado, sem seguir melodia alguma, mas com um sorriso tão largo que transformava o rosto inteiro. Rafael não conseguia se mover. Não conseguia falar, não conseguia processar o que estava vendo, porque a última vez que tinha visto os filhos assim, realmente assim, vivos e soltos e felizes, foi numa manhã de domingo 3 anos atrás. Camila estava no piano. Lucas e Pedro tinham 3 anos, dançando descoordenados ao redor dela. Ela cantava, eles riam. Rafael filmava tudo no celular, pensando que teria 1000 outras manhãs iguais. 6 meses depois, Camila estava morta. Acidente na Marginal Pinheiros. Carro atravessou o canteiro. Batida frontal. Morte instantânea. Rafael piscou, afastando a memória.
Voltou para a sala, para o presente, para a babá que ele tinha contratado há menos de 8 horas e que já tinha quebrado pelo menos 10 regras. A música terminou. Clara abaixou o microfone, rindo, ajeitando o cabelo que tinha caído no rosto. Vamos de novo? Ela perguntou. Dessa vez vocês cantam comigo. Eu não sei cantar, Pedro disse, mas estava sorrindo. Ninguém nasce sabendo, Clara respondeu. A gente aprende fazendo. Vem, repete comigo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Os meninos repetiram, desafinados, maravilhosos. Foi quando Lucas virou a cabeça e viu. Papai! O pandeiro caiu no chão. O sorriso sumiu do rosto como se alguém tivesse apagado uma luz. Pedro congelou, mãos ainda sobre o teclado. Clara se virou. Viu Rafael parado na entrada da sala. Terno impecável, rosto de pedra. Olhos fixos nela com uma intensidade que fez o estômago dela revirar. Oi, ela disse. A voz saiu mais fraca do que pretendia. Você chegou cedo. Rafael não respondeu imediatamente. Caminhou devagar até o centro da sala. Desligou o teclado. Pegou o pandeiro do chão. Colocou ambos de volta nas caixas de onde tinham saído. O silêncio que se seguiu foi pesado como concreto. Lucas, Pedro, para o quarto, Rafael disse. A voz estava calma. Calma demais. Os meninos olharam para Clara. Ela viu medo nos olhos deles. Medo e algo pior. Resignação. Como se já soubessem que aquele momento de felicidade tinha prazo de validade. Eles subiram a escada devagar, passos silenciosos, ombros curvados. A porta do quarto fechou com um clique suave. Rafael esperou até ter certeza de que estavam longe. Então se virou para Clara. Explique. Clara respirou fundo. Podia mentir, podia inventar desculpa, podia tentar salvar o emprego. Mas olhou para aquele homem, para a rigidez dele, para o controle obsessivo que estava matando os próprios filhos, e decidiu que não ia. Eles estavam se divertindo, ela disse. Estavam fazendo barulho. Estavam sendo crianças. Estavam quebrando regras. Suas regras, Clara corrigiu. Não deles. Rafael deu um passo à frente. Minhas regras existem por um motivo. Qual? Isso não é da sua conta. É sim, Clara disse, surpreendendo-se com a própria coragem. Porque você me contratou para cuidar deles. E cuidar não é só alimentar e colocar para dormir. É ver o que eles precisam. E o que eles precisam não é silêncio. É vida. Você não tem filhos, Rafael disse. Não era pergunta. Era acusação. Você não sabe do que está falando. Tenho olhos, Clara retrucou. E vi 2 crianças que mal lembram como sorrir. Vi 2 meninos de 6 anos que falam como executivos de 40. Vi instrumentos musicais novos, nunca usados, guardados como se fossem proibidos. São. A palavra saiu cortante. Proibidos? Sim. Rafael cruzou os braços. Música deixa eles agitados. Desestabiliza a rotina. Traz memórias que não precisam ser trazidas. Memórias da mãe deles, Clara disse baixinho. Rafael ficou tenso. Não é da sua conta. Você está enterrando ela, Clara continuou. Sabia que estava indo longe demais. Sabia que provavelmente seria demitida, mas não conseguia parar. Está tirando tudo que lembra ela dessa casa, dos meninos, como se apagando as memórias você apagasse a dor. Chega. Mas não funciona assim, Clara insistiu. A dor continua, só fica enterrada, e seus filhos estão sendo enterrados junto. Eu disse chega, Rafael elevou a voz. Não gritou, mas o tom foi o suficiente para fazer Clara dar um passo atrás. Ele respirou fundo, passou a mão pelo rosto. Quando falou de novo, a voz estava controlada novamente, perigosamente controlada. Você foi contratada hoje mesmo, e já quebrou 10 regras, 10 em menos de 3 horas. Eu sei. Deveria te demitir agora. Eu sei, mas não vou. Clara piscou. O quê? Rafael olhou para a escada, para o 2º andar, para onde os filhos estavam, porque quando entrei e vi eles do jeito que... Ele parou, engoliu, recomeçou. Fazia 2 anos que eu não via aquilo. O silêncio mudou, ficou menos pesado, mais triste. Camila era musicista, Rafael disse. Não estava olhando para Clara.
Estava olhando para o piano no canto da sala, coberto, sem uso há anos. Professora de música, dava aulas em casa. A sala vivia cheia de crianças, de barulho, de cantorias. Eu reclamava. Dizia que precisava de silêncio para trabalhar. Ela ria. Dizia que silêncio era superestimado. Ele parou. Clara esperou. Depois que ela morreu, eu não conseguia ouvir música. Qualquer música, porque tudo lembrava ela. O piano, o violão, as canções que ela cantava para os meninos dormirem. Então eu tirei tudo, guardei, cobri, criei regras, rotinas, estrutura, porque estrutura eu conseguia controlar, dor eu não conseguia. E os meninos? Clara perguntou baixinho. Os meninos se adaptaram, Rafael disse, mas a voz vacilou. Eles pararam de perguntar pela mãe, pararam de pedir música, pararam de fazer barulho. Achei que era bom, achei que significava que estavam superando. Mas não estavam, Clara disse. Eles só aprenderam a esconder como você. Rafael finalmente olhou para ela. Você não entende. Entendo que você está com medo, Clara disse. Medo de que se deixar eles sentirem, se deixar eles lembrarem, a dor vai ser grande demais. Mas, Rafael, a dor já está aqui. Você só está ensinando eles a não sentirem nada. E uma criança que não sente dor também não sente alegria. Rafael ficou quieto por tanto tempo que Clara achou que ele fosse pedir para ela sair. Então, ele caminhou até o sofá. Sentou, apoiou os cotovelos nos joelhos e o rosto nas mãos. Parecia exausto. Eu não sei fazer diferente, ele admitiu. A voz saiu abafada. Não sei como deixar entrar sem desmoronar. Clara sentou ao lado dele. Manteve distância respeitosa. Não precisa deixar entrar tudo de uma vez. Pode ser aos poucos, um degrau por vez. E se eu não conseguir? Então a gente tenta de novo. Até conseguir. Rafael ergueu o rosto. Olhou para ela. Por que você se importa? Você nem me conhece. Nem conhece eles. Porque eu fui professora de música, Clara disse, durante 4 anos, e vi dezenas de crianças, algumas tímidas, algumas expansivas, algumas com dificuldades, algumas com facilidade, mas todas tinham uma coisa em comum. Quando faziam música, quando se permitiam sentir, elas se transformavam, ficavam mais leves, mais vivas, e seus filhos merecem isso, merecem ser leves de novo. Rafael não respondeu, mas também não discutiu. Ficaram ali, sentados no silêncio, até que passos suaves desceram a escada. Lucas apareceu. Depois Pedro, já de pijama, cabelo molhado do banho. A gente veio dar boa noite, Lucas disse. Antes de dormir, Pedro completou. Rafael olhou para o relógio. 20h40. 1h10 antes do horário da regra. Ele abriu a boca. Clara viu a luta acontecendo. A tentação de mandar de volta, de reforçar a regra, de voltar ao controle. Mas então Rafael disse, venham aqui. Os meninos se aproximaram devagar. Rafael puxou os dois para perto. Abraçou, realmente abraçou, não aquele abraço mecânico de boa noite regulamentar. Segurou eles como se estivesse segurando algo precioso que tinha medo de quebrar. Desculpa, ele disse. A voz saiu rouca. Pelo que, papai? Lucas perguntou. Por esquecer que vocês precisam ser crianças. Pedro se afastou um pouco. Olhou para o pai. Pode ter música amanhã de novo. Rafael hesitou. Olhou para Clara. Ela não disse nada. Apenas esperou. Pode, Rafael disse finalmente, mas só depois da lição. E no fim de semana? Lucas perguntou. No fim de semana também. Os meninos sorriram. Aqueles sorrisos largos, genuínos, que tinham aparecido mais cedo. Abraçaram o pai de volta. Boa noite, papai. Boa noite, Clara, Pedro disse. Obrigado. Pelo quê? Por deixar a gente tocar. Clara sentiu os olhos arderem. De nada. Agora vão dormir. Amanhã tem mais. Eles subiram correndo. Porta fechou. Silêncio de novo. Mas diferente, menos pesado. Rafael se levantou. Ajeitou o terno, voltou a ser o executivo controlado. Mas tinha algo diferente nos olhos. Você quebrou 10 regras hoje, ele disse. Eu sei. Amanhã vamos revisar a lista. Revisar?
Cortar algumas, ajustar outras, fazer sentido. Clara sorriu. Tudo bem. Rafael caminhou até a porta. Parou. Clara. Sim? Obrigado. Por não desistir deles. Nunca vou desistir, ela disse. E percebeu que era verdade. Rafael acenou e saiu. Motor do carro ligou, saiu da garagem. Clara ficou sozinha naquela sala enorme. Olhou ao redor, viu o piano coberto, as caixas de instrumentos, as regras na geladeira. Tinha muito trabalho pela frente, muitas regras para quebrar, muitos muros para derrubar, muita dor enterrada para trazer à superfície. Mas pela primeira vez em 3 meses, desde que tinha perdido o emprego, Clara sentiu que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nasceu para fazer. Trazendo música de volta para uma casa que tinha esquecido como cantar. Uma semana. Tinha se passado uma semana desde a noite em que Rafael tinha chegado e encontrado a casa transformada em estúdio improvisado. 7 dias desde que ele tinha prometido revisar as regras. E ele cumpriu. Na terça-feira de manhã, Clara chegou e encontrou uma lista nova na geladeira. 15 regras. Não 47. 15. E a maioria fazia sentido. Escovar os dentes, fazer a lição, não bater nos outros, não mentir. As outras 32 tinham sido riscadas, incluindo a do silêncio absoluto após as 19h30. Agora a regra dizia: música permitida até 20h30, volume moderado. Clara tinha sorrido ao ler. Moderado era subjetivo, e ela planejava testar os limites daquela subjetividade. Durante a semana, a rotina mudou. Clara chegava às 17 horas. Rafael saía para reuniões ou ficava no escritório no 3º andar. Ela buscava os meninos na escola, ajudava com a lição, preparava o jantar. E depois, entre 19h e 20h30, a casa ganhava vida. Segunda-feira tinham cantado músicas infantis. Terça, Clara tinha ensinado Pedro a tocar uma melodia simples no teclado. Quarta, Lucas tinha aprendido 3 acordes no violão. Quinta, os dois tinham montado uma apresentação para o pai, desafinada, descoordenada, perfeita. Rafael tinha assistido da escada sem descer, mas sem sair. Na sexta-feira, Clara decidiu arriscar. Vocês sabem qual era a música favorita da mamãe? Ela perguntou enquanto jantavam macarrão com molho de tomate. Os meninos ficaram quietos, trocaram olhares. A gente não pode falar da mamãe, Lucas disse baixinho. Papai fica triste. Todo mundo fica triste quando perde alguém que ama, Clara disse gentilmente. Mas ficar triste não é ruim, faz parte de lembrar. E lembrar é bom. Tem certeza? Pedro perguntou. Absoluta. Lucas mexeu o macarrão no prato. Ela gostava de uma música sobre lua. Cantava toda noite antes da gente dormir. Você lembra como era? Um pouco. Consegue cantar? Lucas olhou ao redor como se estivesse checando se alguém ia aparecer e proibir. Então, baixinho começou. Brilha, brilha lá no céu, estrelinha de papel. A voz era fina, infantil, trêmula. Pedro continuou. Quero ser igual a você, leve e livre até morrer. Clara sentiu um nó na garganta. Conhecia a música. Era uma versão brasileira de uma cantiga antiga, adaptada. Simples, bonita, triste. Ela cantava isso sempre? Sempre. Os dois disseram juntos. Vocês querem aprender a tocar? Eles hesitaram. Depois, assentiram. Clara pegou o violão. Encontrou os acordes. Começou a tocar. Ensinou a melodia. Cantaram juntos, devagar, tropeçando nas palavras, mas persistindo. Estavam tão concentrados que não perceberam quando Rafael desceu. Não perceberam ele parado no batente da porta, punhos cerrados, mandíbula travada, olhos fixos nos filhos, cantando a música que Camila cantava. Não perceberam as lágrimas que ele limpou rápido antes que alguém visse. Quando terminaram, Clara olhou para cima e viu. Rafael estava pálido. Desculpa, ela disse imediatamente. Eu não devia ter... Está na hora de dormir. Rafael interrompeu. A voz saiu áspera. Vamos, meninos, mas ainda são 20h15, Lucas apontou. Pode ter música até 20h30. Hoje não. Rafael não olhou para Clara. Subam.
Agora. Os meninos obedeceram. Pegaram os pratos, levaram para a pia, subiram a escada. Clara ficou sozinha na sala com Rafael. O silêncio era denso. Eu ultrapassei, ela disse. Ultrapassou. Foi longe demais. Foi. Desculpa. Rafael finalmente olhou para ela. Você sabia que era a música dela? Alguém te contou? Não. Os meninos que contaram. Hoje. Pela primeira vez. E você achou que seria boa ideia fazê-los cantar? Achei que seria saudável. Saudável, Rafael repetiu. O tom era amargo. Mexer em feridas abertas é saudável? Deixar feridas fecharem por cima sem cicatrizar é pior, Clara retrucou. Rafael deu um passo à frente. Você não conheceu Camila, não sabe o que foi perdê-la, não sabe o buraco que ficou. Então não venha me dizer o que é saudável ou não para os meus filhos. Você tem razão, Clara admitiu. Eu não sei o que é perder alguém assim, mas sei o que é ver crianças se fechando. Sei o que é ver elas aprendendo a não sentir, porque é mais fácil. E sei que daqui a 10 anos, quando Lucas e Pedro forem adolescentes vazios e incapazes de se conectar com ninguém, você vai olhar para trás e se perguntar quando perdeu eles. Saia. A palavra cortou o ar. O quê? Saia da minha casa. Agora. Clara ficou parada, processando. Você está me demitindo? Estou te pedindo para sair. Hoje. Não volte segunda. Clara sentiu o chão sumir. O emprego, o salário, as contas que finalmente estava conseguindo pagar, tudo indo embora. Mas olhou para Rafael, para a dor crua no rosto dele e percebeu que ele não estava com raiva. Estava com medo. Tudo bem, ela disse calmamente. Eu vou, mas antes, posso falar uma última coisa? Rafael não respondeu, mas não disse que não. Camila não ia querer isso, Clara disse. Não ia querer que você apagasse ela dos meninos. Não ia querer que você transformasse a casa num túmulo. Ela ia querer que você lembrasse dela, que cantasse as músicas dela, que contasse histórias dela, que mantivesse ela viva no único lugar onde ainda pode, no coração dos filhos que ela deixou. Você não sabe o que ela ia querer, Rafael disse. A voz tremeu. Não. Então para de falar como se soubesse. Você está certo, Clara concordou. Eu não sei, mas eles sabem. Ela apontou para cima. Pergunte para eles. Pergunte o que a mãe deles ia querer. E depois decida se está fazendo a coisa certa. Clara pegou a bolsa. Caminhou até a porta. Parou. Eu entendo que você está com medo, mas medo não é desculpa para destruir o que sobrou. Ela saiu. A porta fechou atrás dela. Noite fria de São Paulo a recebeu. Clara caminhou até o ponto de ônibus, sentou no banco de concreto e pela primeira vez em uma semana chorou. Não pelo emprego perdido, mas por 2 crianças que estavam tão perto de se curar e que agora iam voltar para o silêncio. Dentro da casa, Rafael ficou parado no meio da sala, sozinho, cercado pelos instrumentos que tinha permitido voltar, pelo piano ainda coberto, pelas memórias que tinha tentado enterrar. Subiu a escada devagar, parou na porta do quarto dos meninos. Bateu. Entrem, veio a voz abafada. Ele abriu. Lucas e Pedro estavam deitados, cada um na própria cama, olhando para o teto. Cadê a Clara? Pedro perguntou. Foi embora. Ela volta segunda? Não. Silêncio. Depois, por quê? Porque eu pedi para ela não voltar. Os meninos sentaram na cama. Mas por quê? Lucas insistiu. Ela é legal. Ela deixa a gente tocar música. Ela não grita, ela não fica no celular. Ela brinca com a gente. Ela cantou a música da mamãe, Rafael disse. As palavras saíram difíceis. Eu sei. Isso não incomodou vocês? Lucas e Pedro se entreolharam. Depois olharam para o pai. A gente gostou, Lucas disse. A gente tinha esquecido, Pedro acrescentou. Tinha esquecido como era a voz da mamãe, mas quando a Clara cantou, a gente lembrou. E foi bom. Bom? Rafael repetiu. Mas não deixou vocês tristes? Deixou, Lucas admitiu. Mas tipo, triste bom, sabe? Tipo quando você lembra de algo legal que não pode ter mais. Dói, mas também é gostoso lembrar.
Rafael sentou na beirada da cama de Lucas. Vocês sentem falta dela? Toda hora, os dois disseram juntos. Mas você não gosta quando a gente fala. Pedro continuou. Você fica com aquela cara. Que cara? A cara de quando você vai chorar, mas não chora, Lucas explicou. Rafael sentiu algo se partir no peito. Desculpa, eu não sabia que vocês percebiam. A gente percebe tudo, Pedro disse. A gente só finge que não, porque é mais fácil. Mais fácil como? Se a gente finge que não sente nada, você não fica triste, Lucas explicou. E se você não fica triste, a gente não fica mais triste ainda. Rafael olhou para os filhos. 6 anos. Apenas 6 anos. E já tinham aprendido a carregar dor sozinhos para não sobrecarregar ele. Eu estraguei tudo, não foi? Ele disse. Mais para si mesmo do que para eles. Não estragou, Lucas disse. Você só ficou com medo. Medo de quê? De lembrar, Pedro respondeu. Porque lembrar dói, a Clara explicou. Ela disse que às vezes as pessoas que mais amam são as que mais doem quando vão embora. Mas que isso não significa que a gente tem que esquecer. Significa que o amor era real. Rafael fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu, perguntou. O que a mamãe de vocês ia querer? Se ela estivesse aqui, o que ela ia dizer sobre tudo isso? Os meninos não precisaram pensar. Ela ia querer que a gente cantasse, Lucas disse. Ia querer que a gente tocasse, Pedro acrescentou. Ia querer que a gente lembrasse dela com música, disseram juntos, e não com silêncio. Rafael assentiu devagar. Levantou. Vista um casaco. Rápido. Por quê? Vamos buscar a Clara. Os meninos pularam da cama. Correram para o armário, vestiram moletons, tênis. Rafael desceu, pegou as chaves do carro, a carteira, trancou a casa. Colocou os meninos no banco de trás. Entrou no carro, ligou o motor. Você sabe onde ela mora? Lucas perguntou. Não, mas sei onde ela pega o ônibus. Dirigiu rápido, 3 quarteirões. Virou à esquerda, ponto de ônibus à frente. E lá estava ela, sentada no banco, rosto nas mãos, ombros tremendo. Rafael estacionou, desceu, os meninos atrás. Clara, ela ergueu o rosto, olhos vermelhos, confusa. Rafael, não vá embora, ele disse. A voz saiu rouca. Você me demitiu. Eu estava errado. Você disse, eu sei o que eu disse. E eu estava errado, com medo, covarde, mas errado. Clara levantou, limpou o rosto. Por que você mudou de ideia? Rafael olhou para os filhos, depois para ela. Porque eles me lembraram do que eu tinha esquecido. Que Camila não ia querer silêncio, ia querer música, ia querer vida. Ia querer que eles lembrassem dela da forma mais verdadeira possível. E você consegue lidar com isso? Clara perguntou. Não sei, Rafael admitiu. Mas quero tentar, com sua ajuda. Eu não sou terapeuta, não sou milagreira. Sou só uma professora de música desempregada que aceita trabalho de babá porque precisa de dinheiro. Você é mais do que isso, Rafael disse. Você trouxe meus filhos de volta, em 1 semana. Fez o que eu não consegui fazer em 2 anos. Clara olhou para Lucas e Pedro. Eles acenaram timidamente. Volta, Clara, Lucas pediu. Por favor, Pedro acrescentou. A gente promete não cantar a música da mamãe se você não quiser. Não, Rafael interrompeu. Cantem todas as músicas dela. Todas. Eu vou aprender a ouvir sem desmoronar. Ou vou desmoronar, mas vou tentar de novo, até conseguir. Clara sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram de tristeza. Tudo bem, eu volto, mas com uma condição. Qual? Você também canta. Rafael piscou. Eu não canto. Todo mundo canta. Eu sou péssimo. Melhor ainda, vai combinar com os meninos. Lucas e Pedro riram. Rafael tentou segurar, mas um sorriso pequeno apareceu no canto da boca. Está bem, eu tento. Não, você canta, tem diferença. Tudo bem, eu canto. Clara estendeu a mão. Então temos um acordo. Rafael apertou. Temos. E ali, naquele ponto de ônibus mal iluminado, numa sexta à noite em São Paulo, 4 pessoas fizeram um pacto silencioso. De lembrar, de sentir, de curar. Juntos.
mesmo que doesse, especialmente porque doía, porque dor significava que o amor tinha sido real. E amor real merecia ser lembrado com música, não com silêncio. Segunda-feira chegou diferente. Clara entrou na casa às 17 horas, como sempre, mas dessa vez Rafael não saiu imediatamente. Ficou na sala, laptop aberto na mesa de centro, fingindo trabalhar, mas claramente esperando algo. Os meninos desceram correndo quando ouviram a porta. Clara, Clara, olha o que a gente fez! Lucas segurava um caderno. Pedro trazia folhas soltas. Eles sentaram no chão ao redor dela, mostrando desenhos. Eram instrumentos musicais, violão, teclado, bateria. E no centro de cada desenho, uma figura feminina de cabelos longos. É a mamãe, Pedro explicou. A gente desenhou ela tocando. Ficou lindo, Clara disse. E era verdade. Os traços eram infantis, desproporcionais, mas havia algo ali. Vida, memória, amor. Rafael observava da mesa. Clara viu a tensão na mandíbula dele, mas ele não interrompeu, não mandou guardar, apenas observou. Vamos pendurar na geladeira? Clara sugeriu. Os meninos hesitaram, olharam para o pai. Pode, papai? Lucas perguntou. Rafael fechou o laptop devagar. Levantou, caminhou até onde estavam, pegou os desenhos, estudou cada um. Ela tocava assim mesmo. Ele disse finalmente. A voz saiu baixa, cabelo caindo no rosto. Sempre esquecia de prender. Você lembra? Pedro perguntou surpreso. Lembro de tudo, Rafael disse. Só fingi que não lembrava porque achei que ia doer menos. Ele foi até a geladeira, tirou 3 ímãs, pendurou os desenhos, um ao lado do outro. Deu um passo atrás, olhou. Ficou bom, ele disse. Ela ia gostar. Lucas e Pedro sorriram. Abraçaram o pai. Rafael os abraçou de volta. Clara observou de longe, sentindo algo se aquecer no peito. Progresso, pequeno, mas real. E hoje? Rafael perguntou, olhando para Clara. Qual é o plano? Pensei em ensinar harmonia vocal, Clara respondeu. Os dois cantando juntos, em vozes diferentes. E eu? Rafael perguntou. Clara piscou. Você? Você disse que eu tinha que cantar também. Eu disse, mas achei que... Não vou aprender escondido, Rafael interrompeu. Se vou fazer direito. Então, o que eu faço? Clara tentou esconder o sorriso. Falhou. Você pode fazer a base, a voz mais grave que segura a melodia. Não sei o que isso significa. Eu ensino. Rafael olhou para o relógio. 17h20. Tenho reunião às 19h, por videoconferência. Então temos 1h30, Clara disse. Vamos aproveitar. Eles se organizaram. Clara no violão, Lucas e Pedro no chão, com cadernos para anotar letras. Rafael de pé, mãos nos bolsos, claramente desconfortável. Relaxa, Clara disse. Ninguém aqui é profissional. Vocês são crianças, eu sou adulto. Adultos não erram. Adultos erram mais, Clara corrigiu. Só escondem melhor. Rafael abriu a boca para discordar. Fechou. Justo. Vamos começar com algo simples, Clara disse. Tocou alguns acordes. Começou a cantar uma música infantil sobre passarinhos. Lucas e Pedro entraram, desafinados, mas animados. Rafael ficou quieto. Sua vez, Clara disse. Eu não sei a letra. Está na parede. Clara apontou para uma folha que tinha colado. Rafael leu. Respirou fundo. Começou. Passarinho que... A voz saiu áspera, travada. Ele parou. Continua. Clara encorajou. Eu esqueci. Não esqueceu, está logo ali. Lê e canta. Rafael tentou de novo. Passarinho que voa pelo céu. Desafinado, sem ritmo, mas tentando. Lucas e Pedro riram. Não de deboche, de alegria. De novo, papai, você está quase, Pedro gritou. E Rafael tentou de novo, e de novo, e de novo, até que na quinta tentativa, algo mudou. Ele relaxou, parou de pensar tanto. Apenas cantou, ainda desafinado, ainda sem jeito, mas cantou. E quando terminou, os meninos aplaudiram como se tivessem assistido a um show. Rafael ficou parado, processando. Olhou para as próprias mãos como se fossem de outra pessoa. Eu cantei, ele disse. Cantou, Clara confirmou. E vai cantar de novo, amanhã.
E depois de amanhã, até sair naturalmente. Não sei se vai sair natural algum dia. Não precisa, só precisa sair. A semana seguiu nesse ritmo. Toda noite, entre 17h e 20h30, a casa se transformava. Música, risadas, erros, tentativas. Rafael participava quando podia. Às vezes só observava, mas sempre estava presente, não mais escondido no escritório, fingindo que nada estava acontecendo. Na quinta-feira, Clara trouxe uma surpresa. Hoje vamos fazer diferente, ela anunciou enquanto preparava o jantar. Como assim? Lucas perguntou. Vamos descobrir qual instrumento combina com cada um de vocês. Eu quero bateria, Pedro disse imediatamente. Eu quero tocar igual a mamãe, Lucas completou. Piano. Ótimo. E você? Clara olhou para Rafael, que estava encostado no batente da porta. Eu não toco nada. Ainda não, mas vai tocar. Clara, sem discutir, vem. Ela o puxou para a sala. Sentou ele no banquinho do piano. O piano que tinha estado coberto por 2 anos e que Clara tinha descoberto 3 dias atrás. Rafael ficou tenso. Não. Por quê? Esse era o piano dela. Eu sei. Ninguém tocou desde... Eu sei. Clara sentou ao lado dele. E vai ficar parado para sempre, juntando pó, virando móvel decorativo? Não consigo, Rafael disse. A voz tremeu. Toda vez que olho para ele, vejo ela sentada aqui. Vejo os dedos dela nas teclas. Ouço a música. E isso é ruim? É insuportável. Clara ficou quieta por um momento. Depois disse, posso te contar uma coisa? O quê? Eu tinha um avô. Ele me ensinou a tocar violão. Passou horas comigo todos os fins de semana, desde que eu tinha 5 anos. Quando ele morreu, eu tinha 15. Eu guardei o violão. Não toquei mais, durante 3 anos, porque toda vez que pegava, lembrava dele. E doía. E o que mudou? Percebi que estava desperdiçando tudo que ele tinha me ensinado, toda a música que ele tinha colocado dentro de mim. E que a melhor forma de honrar ele não era parar, era continuar, tocar melhor, tocar mais, fazer a música que ele amava continuar viva. Rafael olhou para as teclas. Brancas e pretas, imaculadas. E se eu não conseguir? Então tenta amanhã e depois de amanhã sem pressão. Rafael estendeu a mão, tocou uma tecla. Dó. O som ecoou pela sala. Simples, puro. Ele tocou outra. Mi. Depois, sol. Um acorde. Básico. Camila tentou me ensinar uma vez, ele disse. Desisti depois de 2 aulas. Disse que não tinha jeito. Ela riu. Disse que eu só precisava de paciência. Ela estava certa. Ela sempre estava. Rafael tocou o acorde de novo, depois outro. Clara reconheceu. Estava tentando tocar algo. Qual música é? Aquela. A que os meninos cantaram. Da Lua e Estrela. Você sabe tocar? Camila me ensinou o começo, antes de eu desistir. Toca pra gente. Lucas disse. Rafael olhou para trás. Não tinha percebido os meninos ali, parados na entrada da sala, observando. Eu não lembro direito, ele avisou. Não importa, Pedro disse. Toca do jeito que você lembra. Rafael respirou fundo, posicionou os dedos. Começou, errou, parou, recomeçou. Tocou devagar, tropeçando nas notas, pausando para lembrar qual vinha depois. Mas continuou. E quando chegou ao refrão, Clara começou a cantar. Lucas e Pedro entraram. E ali, naquela sala, ao redor daquele piano que tinha ficado em silêncio por tanto tempo, 4 vozes se uniram. Desafinadas, imperfeitas, lindas. Rafael tocou até o final. Quando a última nota morreu, ficou com as mãos sobre as teclas, cabeça baixa. Os ombros tremiam. Papai? Lucas se aproximou. Você está chorando? Estou, Rafael admitiu. Não limpou as lágrimas, deixou caírem. Mas não estou triste. Então por que está chorando? Porque faz 2 anos que eu não deixava sentir nada. E agora estou sentindo tudo de uma vez. Pedro abraçou o pai por trás. Lucas por um lado. Clara ficou de pé, dando espaço. Observando. Rafael segurou os filhos. Chorou. Deixou sair toda a dor que tinha guardado.
todo o luto que tinha tentado controlar, toda a saudade que tinha fingido não existir. Quando finalmente se acalmou, ergueu o rosto, olhou para Clara. Obrigado, ele disse. Pelo quê? Por me obrigar a sentir, por não desistir, por trazer ela de volta. Ela nunca foi embora, Clara disse. Você só tinha fechado a porta. Eu só ajudei a abrir. Rafael assentiu, limpou o rosto, olhou para os filhos. Querem saber uma coisa? O quê? Sua mãe ia amar isso. Ia amar ver vocês tocando, cantando. Ia amar ver a casa cheia de música de novo. Você acha? Tenho certeza. E você, papai? Lucas perguntou. Você gosta? Rafael olhou ao redor, para os instrumentos espalhados, para o piano aberto, para os desenhos na geladeira, para a bagunça organizada que a vida tinha se tornado. Eu amo, ele disse. E pela primeira vez em 2 anos, era verdade. Mais tarde, depois que os meninos dormiram, Rafael e Clara ficaram na sala. Ele no piano tocando acordes aleatórios. Ela no sofá, corrigindo exercícios que tinha preparado para as próximas aulas. Posso te fazer uma pergunta? Rafael disse. Claro. Por que você faz isso? Você poderia estar procurando emprego como professora. Poderia estar focando na carreira. Mas está aqui, cuidando dos meus filhos, consertando a minha bagunça. Clara colocou os papéis de lado. Porque eu acredito que música cura, e vocês precisavam de cura. Só isso? E porque quando eu olhei para Lucas e Pedro naquele primeiro dia, vi crianças que tinham esquecido como ser crianças. E ninguém deveria viver assim. Rafael assentiu. Você é boa nisso. No quê? Em enxergar o que está quebrado e em saber como consertar. Você não estava quebrado, Clara disse. Estava machucado. Tem diferença. Qual? Quebrado não tem volta. Machucado cicatriza. Rafael tocou mais uma nota. Está cicatrizando, ele disse. Lentamente, mas está. Vai continuar, prometo. Eles ficaram em silêncio, confortável, até que Rafael perguntou. E você? Quando vai voltar a dar aulas de verdade? Quando aparecer algo? Por enquanto, estou bem aqui. Aqui não é carreira, é trabalho temporário. Eu sei, mas às vezes temporário é exatamente o que a gente precisa para descobrir o que realmente importa. Rafael olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez, viu além da babá competente. Viu a mulher que tinha entrado na vida dele como um furacão e tinha virado tudo de cabeça para baixo, da melhor forma possível. Fico feliz que você aceitou o trabalho, ele disse, mesmo depois de eu ter te demitido. Especialmente depois disso, mostrou que você se importa mais com eles do que com o próprio orgulho. Clara sorriu. Foram eles que te fizeram voltar. Não eu. Foram, mas você plantou a semente. Rafael fechou a tampa do piano, levantou. Está tarde, você precisa ir. Preciso. Clara pegou a bolsa, caminhou até a porta, parou. Rafael, sim, você está se saindo bem, como pai, como pessoa. Não esquece disso. Rafael não respondeu. Mas o sorriso pequeno que apareceu no rosto disse tudo. Clara saiu. A porta fechou. E pela primeira vez desde que Camila tinha morrido, Rafael ficou sozinho na casa silenciosa, sem sentir que estava sufocando. Porque agora o silêncio era diferente. Não era vazio, era pausa, entre uma música e outra. E amanhã haveria mais música. Sempre haveria. 3 semanas. Tinha-se passado 3 semanas desde que Clara tinha começado a trabalhar na casa dos Almeida. E tudo tinha mudado. A lista de regras na geladeira tinha sido substituída por desenhos. O piano não ficava mais coberto. Os instrumentos não ficavam mais guardados. E Rafael não ficava mais escondido no escritório, enquanto a vida acontecia sem ele. Ele participava, cantava, ria, errava, tentava de novo. As reuniões de trabalho tinham sido reorganizadas. Agora ele saía do escritório às 18h30, não importava o quê. Jantava com os filhos, ajudava Clara nas aulas de música, tocava piano enquanto ela tocava violão. Aprendia junto com Lucas e Pedro, sem vergonha de ser o pior do grupo. Na terça-feira da 3ª semana, Clara chegou com uma proposta.
Tenho uma ideia, ela disse enquanto organizava os pratos do jantar. Perigosa ou segura? Rafael perguntou. Ele tinha aprendido que ideias de Clara nunca eram simples. Depende do ponto de vista. Conta. Apresentação. Lucas e Pedro, que estavam no chão montando quebra-cabeça, ergueram as cabeças. Apresentação como? Pedro perguntou. Tipo show, Lucas completou. Exatamente como show, Clara confirmou. Vocês, eu e o papai de vocês, tocando e cantando, de verdade. Para quem? Rafael perguntou. Para quem vocês quiserem, amigos, vizinhos, família, ou só para vocês mesmos. O importante não é a plateia, é fazer. Rafael hesitou. Não sei, papai tem vergonha. Lucas disse. Não tenho. Tem sim, você fica vermelho quando canta. Porque é difícil. Tudo é difícil no começo, Clara disse. Mas vocês melhoraram muito, os três, e acho que estão prontos para o próximo passo. E se a gente errar? Pedro perguntou. Vai errar, Clara disse tranquilamente. Todo mundo erra, mas o erro faz parte, é o que torna real. Rafael olhou para os filhos, viu expectativa nos olhos deles, viu esperança e percebeu que não conseguiria dizer não. Tudo bem, ele concordou. Fazemos a apresentação, mas pequena, só para nós mesmos, sem plateia. Trato feito. Clara sorriu. Quando? Sábado. Dá tempo de ensaiar o resto da semana. Os dias seguintes foram intensos. Toda noite, depois do jantar, ensaiavam. Escolheram 3 músicas. Uma infantil que os meninos adoravam, uma que Camila costumava cantar e uma nova que Clara tinha composto especialmente para eles. A letra falava sobre recomeços, sobre dor que vira força, sobre amor que não morre, só muda de forma. Rafael tinha chorado na primeira vez que ouviu, mas pediu para cantarem de novo, e de novo, até decorar cada palavra. No sábado de manhã, Clara chegou cedo, trazia sacolas. O que é isso? Rafael perguntou. Figurino. Figurino? A apresentação tem que ter produção. Ela tirou camisetas brancas lisas, canetinhas para tecido, glitter, adesivos. Vamos customizar. Lucas e Pedro adoraram. Sentaram no chão da sala, espalharam material, começaram a desenhar. Notas musicais, estrelas, instrumentos. Rafael observava, meio perdido. Eu também tenho que fazer isso? Você também? Eu sou péssimo com arte. Melhor ainda, vai combinar com o canto. Rafael pegou uma canetinha azul, olhou para a camiseta branca, não fazia ideia do que desenhar. Então, viu Lucas desenhando um piano. Pedro, um violão. E sem pensar muito, Rafael desenhou uma estrela. Simples, 5 pontas. E dentro, bem pequeno, escreveu, para Camila. Clara viu, não disse nada, mas sorriu. Às 15 horas, tudo estava pronto. Sala organizada, instrumentos afinados, camisetas vestidas, microfone improvisado montado. E agora? Pedro perguntou. Agora a gente toca, Clara disse. Mas não tem ninguém para assistir, Lucas apontou. Tem sim, Rafael disse. Ele caminhou até a estante. Pegou uma foto emoldurada que ficava virada para baixo há 2 anos. Virou. Era Camila, sorrindo, cabelo ao vento, viva. Colocou a foto na mesinha de centro, virada para onde eles iam tocar. Ela vai assistir, ele disse. A voz tremeu, mas não quebrou. Os meninos olharam para a foto, depois para o pai. Você não fica triste vendo ela? Lucas perguntou. Fico, Rafael admitiu. Mas agora eu sei que tudo bem ficar triste. Faz parte de lembrar. Ele se abaixou, ficando na altura dos filhos. Vocês sabiam que ela sempre quis fazer um show? Quando era mais jovem, antes de ter vocês, ela cantava em bares, sonhava em gravar um disco, mas a vida levou para outro caminho. Ela virou professora. Teve vocês e disse que estava feliz assim, mas às vezes eu via ela olhando para o piano com aquele olhar, sabe? De quem ainda tinha sonhos guardados. E agora? Pedro perguntou. Agora a gente vai realizar o sonho por ela, Rafael disse. A gente vai fazer o show que ela nunca fez. Clara sentiu os olhos arderem. Rafael levantou, ajeitou a camiseta. Vamos? Eles se posicionaram.
Clara no violão, Rafael no piano, Lucas com pandeiro, Pedro com um triângulo que tinha ganhado na escola. Começaram com a música infantil, leve, divertida. Erraram em 3 lugares. Riram, continuaram. Depois veio a música de Camila. Brilha, brilha lá no céu, estrelinha de papel. Dessa vez não erraram. Tocaram com o coração. Cantaram olhando para a foto. E quando terminaram, o silêncio que se seguiu foi diferente. Era respeitoso, como se realmente houvesse plateia. Por último, a música nova, a de Clara. Rafael começou no piano, notas lentas, suaves. Então Clara entrou cantando. O que dói hoje, amanhã vai curar. O que partiu, de outro jeito vai voltar. Amor não morre, só aprende a voar. E quem se foi, de outra forma vai ficar. Lucas e Pedro entraram no refrão. Vozes finas, puras. Rafael cantou a base, grave e firme. E pela primeira vez, os 4 estavam completamente sincronizados. Não tecnicamente. Tecnicamente, ainda havia erros. Mas emocionalmente, estavam unidos. Quando a última nota morreu, ficaram em silêncio. Depois, Pedro começou a aplaudir. Lucas entrou junto. Rafael também. Clara riu, limpando lágrimas que não tinha percebido que estavam caindo. A gente conseguiu! Lucas gritou. A mamãe viu! Pedro acrescentou. Viu! Rafael confirmou. E ela amou, tenho certeza. Eles se abraçaram, um abraço de grupo, apertado, verdadeiro. Quando se soltaram, Rafael olhou para Clara. Obrigado, ele disse, por isso, por tudo. Não precisa agradecer. Preciso, porque você fez mais em 3 semanas do que eu consegui fazer em 2 anos. Você trouxe vida de volta para essa casa, para eles, para mim. Clara sorriu. Você fez a parte difícil. Eu só mostrei o caminho. E agora? Rafael perguntou. O que vem depois? Agora vocês continuam, sem mim. Silêncio. Rafael franziu a testa. Como assim sem você? Vocês não precisam mais de babá, Clara explicou. Lucas e Pedro estão bem. Você está bem. Já conseguem fazer isso sozinhos. Mas, Rafael, eu sou professora de música, não babá. Aceitei esse trabalho porque precisava de dinheiro e porque vi que vocês precisavam de ajuda. Mas agora, vocês estão caminhando. E eu preciso voltar a procurar o que realmente quero fazer. Rafael sentiu algo apertar no peito. Você vai embora? Não imediatamente. Fico até você encontrar alguém para ficar com eles. Mas sim, eventualmente, vou. E se eu não quiser que você vá? A pergunta saiu antes que Rafael pudesse pensar. Clara o encarou. Por quê? Porque... Rafael procurou palavras. Porque você faz parte disso agora. Dessa nova versão de nós. E não sei como continuar sem você aqui. Clara respirou fundo. Rafael, você é mais forte do que pensa. E eles também. Vocês vão ficar bem. Não é só sobre ficar bem, Rafael disse. A voz estava baixa agora. É sobre... Eu não sei. Você trouxe algo que não era só música. Você trouxe luz. E eu... Ele parou. Percebeu o que estava prestes a dizer. Percebeu que os filhos estavam ouvindo tudo. Papai gosta da Clara, Pedro disse. Não era pergunta. Era constatação. Eu também gosto, Lucas acrescentou. Ela é legal. Não é só isso, Rafael disse, ainda olhando para Clara. É mais do que gostar. Clara sentiu o coração acelerar. Rafael, eu sei que é cedo, sei que é complicado, sei que você veio aqui para trabalhar, não para isso, mas eu não posso deixar você ir embora sem falar, sem tentar. Tentar o quê? Clara perguntou, mas já sabia a resposta. Nós, Rafael disse, eu e você, de verdade, não como patrão e babá, como pessoas que se importam, que querem descobrir se pode ser algo mais. Você tem certeza? Não, Rafael admitiu, não tenho certeza de nada. Só sei que nos últimos 21 dias, você se tornou a melhor parte do meu dia, que eu acordo pensando em que você vai ensinar para a gente hoje. Que durmo pensando no que você disse, que quando olho para você com os meninos, vejo algo que não via há muito tempo. O quê? Futuro.
possibilidade, esperança. Clara ficou quieta, processando. E se não der certo? E se der? Rafael deu um passo à frente. Clara, eu passei 2 anos controlando tudo porque tinha medo de sentir. Você me ensinou que sentir é viver. Então agora estou aqui, sentindo e arriscando, porque você vale o risco. Lucas e Pedro observavam com olhos arregalados. Isso é igual nos filmes, Pedro sussurrou. Ele vai beijar ela, Lucas perguntou. Rafael olhou para os filhos, depois para Clara. Não vou fazer nada que você não queira, mas preciso saber. Tem alguma chance? Alguma possibilidade de que você sinta o mesmo? Clara olhou para aquele homem. 3 semanas atrás ele era rígido, fechado, controlador. Agora estava ali, vulnerável, honesto, arriscando. E ela percebeu que em algum momento, entre as aulas de música e os jantares, e os abraços e as conversas, tinha parado de vê-lo como trabalho. Tinha começado a vê-lo como Rafael. Tem, ela disse baixinho. Rafael piscou. Tem, possibilidade, chance, o que você quiser chamar. Mesmo? Mesmo? Rafael sorriu. Aquele sorriso largo, genuíno, que Clara tinha visto aparecer aos poucos nas últimas semanas. Então fica, como babá, como você, como Clara, como a pessoa que trouxe música de volta, como a pessoa que eu quero conhecer melhor, fora daqui, além dos meninos, só nós 2. E os meninos? Clara olhou para Lucas e Pedro. O que vocês acham? A gente quer que você more aqui, Pedro disse imediatamente. Para sempre, Lucas acrescentou. Clara riu. Calma. Vamos devagar, um passo de cada vez. Mas você não vai embora? Lucas perguntou. Havia medo na voz. Não vou, Clara prometeu. Não ainda. E quando for, vai ser porque encontrei trabalho como professora de verdade. Não porque quero sair da vida de vocês. Promete? Prometo. Rafael estendeu a mão. Então, temos um acordo? Clara olhou para a mão, depois para o rosto dele, para os meninos, para a foto de Camila na mesinha. E tomou uma decisão. Pegou a mão dele. Temos. E ali, naquela sala que 3 semanas atrás era silenciosa e agora estava cheia de música, Rafael e Clara começaram algo novo. Algo assustador. Algo que nenhum dos 2 tinha planejado, mas algo real e verdadeiro e cheio de possibilidades. Os meninos aplaudiram. Rafael puxou Clara para um abraço. Ela afundou nele, sentindo pela primeira vez em meses que talvez tivesse encontrado mais do que um emprego temporário. Talvez tivesse encontrado um lugar, uma família, um recomeço. Quando se soltaram, Rafael olhou para a foto de Camila. Você acha que ela aprovaria? Ele perguntou baixinho. Clara seguiu o olhar. Acho que ela ia querer que você fosse feliz e que os meninos fossem felizes. E se eu ajudo nisso... Você ajuda, Rafael disse, mais do que imagina. Então sim, acho que ela aprovaria. O resto daquele sábado passou num ritmo diferente, mais leve, como se algo que estava travado finalmente tivesse se soltado. Depois da apresentação, depois da conversa, depois do acordo, Clara ficou para o jantar, não como funcionária, como convidada, como alguém que pertencia ali. Eles pediram pizza. Comeram na sala, sentados no chão, pratos nos colos, rindo de piadas bobas que os meninos inventavam. Quando escureceu, Lucas bocejou. Cansado? Rafael perguntou. Um pouco. Vamos dormir então. Mas a Clara vai embora, Pedro protestou. Não quero que ela vá. Ela precisa ir para casa, Rafael explicou. Mas volta amanhã. Amanhã é domingo, Lucas lembrou. Você disse que domingo é dia de família. Rafael olhou para Clara. E ela é família agora, então volta, se quiser. Clara sentiu algo se apertar no peito, de forma boa. Quero. Que horas? 10 da manhã? Rafael sugeriu. Podemos fazer café da manhã juntos, panquecas. Os meninos adoram. Eu também adoro panquecas. Então está decidido. Os meninos subiram para trocar de roupa. Rafael acompanhou. Clara ficou sozinha na sala por alguns minutos. Olhou ao redor. Viu a foto de Camila ainda na mesinha. Caminhou até ela. Pegou a moldura. Estudou o rosto da mulher. Bonita, sorridente, viva.
Obrigada, Clara disse baixinho, por amá-los tanto, por ensinar eles a amar música, por deixar um legado tão bonito. Ela colocou a foto de volta, não virada para baixo como estava antes, mas em pé, visível, parte da casa, parte da história. Passos na escada. Rafael desceu, sozinho. Eles querem que você suba para dar boa noite, ele disse. Clara subiu, bateu na porta do quarto. Pode entrar. Abriu. Lucas e Pedro já estavam nas camas, cobertores até o queixo. Vieram me dar boa noite? Ela perguntou, sentando entre as duas camas. Sim, mas também queríamos falar uma coisa, Lucas disse. Fala. Você gosta do nosso papai? Pedro perguntou. Direto, sem rodeios. Clara poderia ter mentido, poderia ter desviado, mas olhou para aqueles dois meninos que tinham aprendido a ser honestos com os próprios sentimentos e decidiu fazer o mesmo. Gosto, ela admitiu. Muito. E ele gosta de você, Lucas disse. A gente vê. E vocês? O que vocês acham disso? A gente acha bom, Pedro respondeu. Porque você faz ele sorrir e ele não sorria antes. E você é legal, Lucas acrescentou. Você não grita, você brinca, você canta, você ensina coisas legais. E deixa a gente comer sobremesa antes do jantar às vezes, Pedro completou. Clara riu. Isso é segredo. A gente sabe. Então vocês estão bem com isso? A gente tá, disseram juntos. Mas tem uma coisa, Lucas continuou. O quê? Você não vai substituir a mamãe, a gente sabe disso e tá tudo bem. Clara sentiu os olhos arderem. Nunca vou tentar substituir. Ela é insubstituível. Ela é a mãe de vocês. Sempre vai ser. A gente sabe, Pedro disse. Mas você pode ser outra coisa. Tipo, sei lá, tipo amiga, tipo família, tipo pessoa que a gente ama também. Só que diferente. Exatamente, Clara concordou. Diferente, mas real. Os meninos sorriram, abraçaram ela. Boa noite, Clara. Boa noite. Sonhem com coisas boas. Vamos sonhar com música, Lucas disse. Sempre sonhamos com música agora, Pedro acrescentou. Clara apagou a luz. Desceu. Rafael estava na sala, guardando os pratos. Eles falaram com você, ele disse. Não era pergunta. Falaram, são espertos. Demais às vezes. E você? Tem algo que quer falar? Rafael parou de guardar, secou as mãos, virou para ela. Várias coisas, mas não sei por onde começar. Começa pelo que você está sentindo. Rafael respirou fundo. Medo, esperança, culpa, alegria, tudo ao mesmo tempo. Culpa por quê? Por estar seguindo em frente, por estar sentindo algo por outra pessoa, por estar vivo quando ela não está. Rafael, Clara se aproximou. Camila ia querer que você vivesse, não só existisse. Vivesse de verdade. Eu sei, racionalmente eu sei, mas o coração demora mais para entender. Então dá tempo para o coração, sem pressão. A gente vai devagar. Devagar como? Como hoje, um dia de cada vez. Um café da manhã, uma música, uma conversa. Até virar natural. Rafael assentiu. Eu consigo fazer devagar. Ótimo. Mas Clara? Sim, eu quero que você saiba, mesmo indo devagar, mesmo com medo, eu quero isso, quero você, quero tentar. Clara sorriu. Eu também quero. Rafael deu um passo à frente, hesitante. Posso te abraçar? Pode. Ele a puxou para perto. Não foi abraço rápido, foi abraço de quem precisava sentir que aquilo era real. Clara afundou nele, sentindo o coração dele bater contra o peito dela. Sincronizados. Quando se soltaram, Rafael perguntou: quer que eu te leve para casa? Não precisa. Pego o Uber. Eu insisto. Está tarde. Rafael, você tem 2 meninos dormindo lá em cima. Verdade. Ele riu. Esqueci desse detalhe. Então até amanhã. 10 da manhã, não se atrase. Nunca me atraso. Clara pegou a bolsa. Caminhou até a porta. Rafael a acompanhou. Ficaram ali, parados no batente, nenhum querendo ser o primeiro a dizer tchau. Clara? Obrigado por tudo, por não desistir de nós. Nunca vou desistir. Promete? Prometo. Rafael se inclinou, devagar, dando tempo para ela recuar.
Clara não recuou. Fechou os olhos. E quando os lábios dele tocaram os dela, suaves e cuidadosos, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O beijo foi curto, delicado, mas carregado de promessa. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. Até amanhã, Rafael sussurrou. Até amanhã. Clara saiu. A porta fechou atrás dela. Rafael ficou parado ali, mão ainda na maçaneta, coração batendo rápido. Subiu devagar. Passou pelo quarto dos meninos. A porta estava entreaberta. Espiou. Lucas e Pedro dormiam. Mas no criado mudo entre as camas tinha uma foto nova. Ele se aproximou. Era a foto da apresentação que Clara tinha tirado mais cedo. Os quatro, sorrindo, instrumentos nas mãos, vivos. Rafael sentiu os olhos arderem, mas não eram lágrimas tristes. Eram lágrimas de gratidão. Ele foi para o próprio quarto, deitou, olhou para o teto e pela primeira vez em 2 anos, adormeceu sem peso no peito. No domingo de manhã, a campainha tocou exatamente às 10. Rafael abriu a porta. Clara estava ali, cabelo solto, jeans, blusa simples, sorriso largo. Bom dia, trouxe isso. Ela mostrou uma sacola. Ingredientes secretos para as melhores panquecas do mundo. Secretos? Minha avó me ensinou. Receita de família. Então é sério. Muito sério. Eles entraram na cozinha. Os meninos ainda dormiam. Rafael preparou café. Clara começou a misturar ingredientes. Farinha, ovos, leite. Algo mais que ela não deixou ele ver. Trabalharam lado a lado, em silêncio confortável, esbarrando ocasionalmente e sorrindo quando isso acontecia. Quando as primeiras panquecas ficaram prontas, o cheiro acordou Lucas e Pedro. Desceram correndo. Panqueca! Com cobertura? Com o que vocês quiserem, Clara disse. Tem chocolate, mel, geleia, banana, tudo! Os dois gritaram. Sentaram à mesa. Rafael serviu café. Clara empilhou panquecas. Comeram juntos, conversando sobre nada e tudo. Planos para a semana. Músicas novas para aprender. Desenhos que os meninos queriam fazer. Quando terminaram, Pedro perguntou: "Podemos tocar agora?" "Agora?" Rafael olhou o relógio. "São 11 da manhã." "E daí?" "E daí nada," Clara disse. "Música não tem horário. Mas os vizinhos vão sobreviver." Foram para a sala, pegaram instrumentos, tocaram a música nova. Erraram, riram, tocaram de novo, dessa vez quase perfeita. "De novo!" Lucas pediu. Tocaram mais 5 vezes. Na sexta, acertaram tudo. Rafael parou. Olhou ao redor, para os filhos, para Clara, para a casa que tinha sido túmulo e agora era lar. "O que foi?" Clara perguntou. "Nada, só isso, tudo isso. Bom ou ruim?" "Perfeito. Mesmo com os erros?" "Especialmente com os erros." Clara sorriu. "Então está oficialmente curado?" "Não," Rafael disse honestamente. "Ainda dói, ainda tem dias difíceis. Ainda tem momentos em que olho para o piano e quero fugir. Mas agora eu sei que não preciso fugir sozinho. Tenho eles, tenho você, tenho música, tenho vida. E isso é suficiente? É mais do que suficiente. É tudo." Os meninos tinham parado de tocar, observavam. "Papai vai casar com a Clara?" Pedro perguntou do nada. Rafael engasgou. "O quê? Nos filmes, quando o papai gosta da moça, eles casam." "Pedro, a gente acabou de..." Clara começou. Eu sei, Pedro interrompeu. "Vocês vão devagar, mas um dia, né? Um dia vai ter casamento?" Rafael olhou para Clara. Ela olhou de volta. Ambos riram. "Um dia," Rafael disse. "Talvez. Se a gente chegar lá. Se der certo, se..." "Quando?" Clara corrigiu. "Quando der certo." Rafael sentiu algo explodir no peito. Quente, luminoso. "Quando?" Ele concordou. "Então pode ter música no casamento?" Lucas perguntou. "Muita música," Clara prometeu. "E a gente vai tocar? Vocês vão abrir o show." Os meninos comemoraram. Voltaram aos instrumentos. Começaram a tocar uma música nova, inventada, sem letra, sem melodia certa. Apenas som se encontrando, se encaixando.
criando harmonia. Rafael puxou Clara para o lado. Obrigado, ele disse. Você já agradeceu umas 10 vezes. Vou agradecer mais 10.000, porque você salvou a gente, salvou eles, salvou eu. Vocês se salvaram. Eu só trouxe o violão. Você trouxe esperança. Você sempre teve esperança. Só tinha esquecido onde guardou. Rafael segurou o rosto dela com as 2 mãos. Olhou fundo nos olhos. Eu te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Clara piscou. O quê? Eu te amo. Eu sei que é cedo. Sei que é rápido. Sei que devíamos ir devagar. Mas eu sinto. E não quero guardar. Não quero esperar o momento certo. Porque você me ensinou que momento certo é quando a gente sente. E eu sinto. Agora. Aqui. Eu te amo. Clara sentiu as lágrimas virem. Eu também te amo. Sério. Muito sério. Mesmo com toda a bagunça, com as regras malucas, com os traumas, com tudo, Clara interrompeu. Especialmente com tudo, porque tudo isso te fez quem você é. E eu amo quem você é. Rafael a beijou, com mais intensidade dessa vez, com mais certeza, e Clara retribuiu, porque finalmente estava permitindo-se acreditar que tinha encontrado não só um emprego, mas um propósito, uma família, um amor. Eca, eles estão se beijando, Pedro gritou. Lucas jogou uma almofada. Parem com isso! Rafael e Clara se separaram rindo. Vocês pediram casamento, Rafael defendeu. Mas não agora, Lucas protestou. Agora é hora de música. Então vamos tocar, Clara disse. Pegou o violão, Rafael sentou ao piano. Lucas no pandeiro, Pedro no triângulo, e juntos, naquela sala que tinha sido silenciosa por tanto tempo, tocaram, desafinados, imperfeitos, felizes, porque música não precisava ser perfeita, precisava ser verdadeira, e aquele momento, aquelas pessoas, eram a coisa mais verdadeira que Rafael tinha sentido desde que Camila tinha partido. Enquanto tocavam, Rafael olhou para a foto dela na mesinha e, pela primeira vez, não sentiu culpa. Sentiu gratidão. Gratidão por ela ter existido, por ter amado, por ter deixado 2 meninos incríveis, por ter enchido aquela casa de música que agora voltava a soar. Ele sabia que Camila estaria feliz. Feliz por ele ter encontrado Clara. Feliz pelos meninos estarem vivos de novo. Feliz porque o amor dela não tinha morrido. Tinha apenas mudado de forma e continuava ali, em cada nota, em cada sorriso, em cada abraço. Quando a música terminou, Lucas disse: essa foi a melhor. Foi mesmo, Pedro concordou. Porque a gente está feliz, Clara explicou. E música feliz é sempre melhor. Então vamos ser felizes sempre, Lucas decidiu. Para sempre, Pedro completou. Rafael puxou os 3 para perto. Abraçou, forte, verdadeiro. Para sempre, ele prometeu. E ali, naquela casa que tinha sido prisão e virou refúgio, Rafael Almeida percebeu algo fundamental. Curar não significava esquecer. Significava lembrar sem se destruir. Amar de novo não significava trair quem se foi. Significava honrar o amor que existiu, permitindo que novo amor florescesse. E música, descobriu, era a ponte entre o antes e o depois, entre a dor e a cura, entre a perda e o recomeço. Clara olhou ao redor, para os meninos, para Rafael, para a casa cheia de vida, e soube que tinha feito a escolha certa, não só em aceitar aquele emprego 3 semanas atrás, mas em ficar, em arriscar, em amar. Porque às vezes as melhores histórias começam quando a gente menos espera. Num anúncio de emprego, numa lista de regras absurdas, numa casa silenciosa que precisava lembrar como cantar, e terminam exatamente onde deveriam, com música, com amor, com família, com vida, com esperança e com a certeza de que, não importa quão escuro tenha sido o silêncio, sempre há uma canção esperando para ser cantada de novo.